Olá, pessoal. Eu sou Otávio Mangabeira, especialista em medicina tradicional chinesa. Também sou psicólogo da terapia de abordagem, terapia cognitiva comportamental. E neste momento a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da medicina tradicional chinesa. O que vimos agora há pouco, anteriormente, com a doutora Vera, que a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais. E surge quando o cérebro recebe um estímulo externo. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. O medo, que é uma emoção, logo em seguida você tem a consciência dos seus sentimentos. E é aí que você percebe que está assustado e com medo. Então, essa visão da doutora Vera, que ela acabou de repassar para vocês, e agora eu vou entrar agora. Mas o que acontece energeticamente com o seu corpo ao ter essa sensação? Vamos então falar um pouquinho dentro do pensamento da medicina tradicional chinesa. A doença é uma manifestação de desequilíbrio das energias de Yin e Yang, facilitando o entendimento de Yin e Yang, o Yang positivo e o Yin negativo. A acupuntura é uma das técnicas ou forma que ajuda a recuperar a harmonia perdida. Esse desequilíbrio ele acontece assim, pode ser causado por vários fatores. Estão classificados em 3 grupos. As doenças de origem externa, que são os fatores climáticos, ambientais, as doenças de origem interna, causadas pelas emoções excessivas ou persistentes, que são as emocionais, e o terceiro grupo são das doenças chamadas nem interna nem externa, que inclui os traumatismos, os maus hábitos de vida, distúrbio de dieta, entre outros, que inclui também os fatores biológicos e os nutricionais. Como estamos falando de emoções e sentimentos nesse vídeo, os fatores de origem interna, portanto, as emocionais, estes são talvez os mais importantes segundo a medicina tradicional chinesa, pois se refere aos efeitos nocivos das emoções excessivas sobre os órgãos. Eu quero enfatizar que na medicina tradicional chinesa não existe separação entre mente, corpo e espírito. Portanto, não existe classificações de doença ou distúrbio exclusivamente psicológico ou psiquiátrico, como ocorre no Ocidente. Como, por exemplo, no caso de transtorno de ansiedade, seja por medo, culpa ou desamor, essa pode ser uma das perspectivas que a gente vai estar analisando daqui a pouco. Na perspectiva chinesa, a desarmonia, quer dizer, a desarmonia entre esse quadro energético, pode acontecer em um dos 5 principais órgãos do corpo, que são baço pâncreas, pulmão, rim, fígado, que estão interligados e que ocasionará automaticamente um desequilíbrio nos aspectos mentais e espirituais desses órgãos. Na visão da medicina tradicional chinesa, a ansiedade é um sintoma de uma desarmonia. Lembra que estou falando da parte energética? É uma desarmonia que causa então a ansiedade, que pode ser sintoma de desequilíbrio de qualquer um desses aspectos, mas marcadamente do espírito. O espírito chama-se Shen, que circula por todos os órgãos e vísceras, garantindo a vitalidade e a consciência. Abriga-se no coração, buscando regular o humor e a sensação de bem-estar. O espírito, alma, mente, chama-se Shen. Quando falar em Shen, você já sabe que é corpo, alma e espírito. Aloja-se no coração. O coração é um órgão que funciona como receptáculo das funções ativas da consciência. Ele abriga e expressa sentimentos, emoções, desejos mais profundos, como imaginação, intelecto e memória dos eventos passados. E essa energia circula juntamente com o sangue por todos os órgãos e vísceras. Adquire-se e desenvolve-se a consciência interagindo com o mundo e com os próprios órgãos, e o espírito e alma, que é o Shen, está presente em cada um deles. Percebe que o Shen ele faz conexão entre o ambiente, entre a questão sazonal e a questão interna nossa. Portanto, sobre a ansiedade, então, pode ser entendida como resultado de uma desarmonia do Shen. Seja por uma situação de excesso, ou de deficiência, ou estagnação de Qi, que significa energia, ou Shui, que significa sangue. O coração, ou em outros órgãos, acabam afetando o coração. Essa situação de excesso
ou deficiência ou estagnação pode ser causada por 6 fatores patogênicos, como a própria medicina tradicional descreve. São os fatores externos, como vento, frio, calor, umidade, secura e fogo. São os fatores ambientais que eu falei acima. São 7 fatores internos também, que são as emoções: alegria, raiva, tristeza, pesar, preocupação, medo e pavor. E pelos fatores nem internos nem externos, eu falei acima, que são os fatores da alimentação, os traumas, o excesso de trabalho, o excesso físico e as relações sexuais que levam à perda da energia vital. A ansiedade pode ser definida como um estado subjetivo, desagradável e inquieto de tensão e apreensão, no qual é difícil relaxar ou encontrar calma e paz. A ansiedade é causada por uma alteração do sistema do coração. Está relacionada constantemente a um desequilíbrio entre os sistemas do coração e do rim. É o depositário da energia vital. É um sintoma que se indica que o espírito não está conseguindo se mover de modo adequado pelo corpo. Dependendo como a situação se originou, há uma relação entre o órgão onde essa energia foi estagnada, podemos ansiedade de 3 tipos. Ansiedade por excesso, ansiedade por estagnação, ansiedade por deficiência. Vamos falar um pouco da ansiedade por excesso. Pode manifestar pelo excesso de fogo no coração, que leva à ansiedade, e a confusão de pensamento. Não só de pensamento, mas de linguagem, de comportamento. E consiste essencialmente em pleuma, decorrente da deficiência do baço, em combinação com o fogo do coração. Lembra que eu falei que um afeta o outro. Para falar um pouquinho da ansiedade por estagnação. A ansiedade por estagnação pode dar origem a um distúrbio de movimento. Isto é, a estagnação de energia do coração e da energia do fígado, decorrentes da estagnação emocional, pode levar ao distúrbio do espírito do coração e à hiperatividade do fígado, levando para a ansiedade. A estagnação da energia pode resultar em acúmulo de calor, que pode perturbar a livre circulação do espírito, causando ansiedade. Essa foi por estagnação. Agora eu vou falar por ansiedade por deficiência. Ela aumenta a deficiência quando aumenta a energia, está reduzido. Esse aumento de energia fica reduzido. E quando há uma deficiência por falta de sono, de descanso, de excesso de trabalho, de estresse, doenças, nutrições deficientes, entre outras, né? Entre outras situações, outros fatores. Bom, essas 3 partes nós falamos sobre ansiedade por estagnação, por deficiência, por excesso. Agora vamos falar um pouquinho do órgão, que eu quero falar só um pouquinho do órgão raiva, né? Do órgão fígado, aliás. Fígado, que o órgão emocional é apresentado como raiva. O fígado, ele tem a representação da emoção como raiva. A vida moderna, por vários fatores, e como os maus hábitos alimentares, estresse, desequilíbrio emocional, como excesso de raiva reprimida, chateações, agora a quarentena, frustrações, entre outras emoções, todas elas passam pelo fígado, porque o fígado é um órgão do impacto emocional, levando-se a um vazio de energia que pode produzir medo paralisante e pânico. Por outro lado, a estagnação do fluxo de Qi, não está circulando direito no fígado, frequentemente desequilíbrio emocional, produzindo sentimentos de frustrações e ira. Essas mesmas emoções podem levar a uma disfunção do fígado, resultando em um ciclo interminável de causa e efeito. Lembramos que a agressividade moderada é uma emoção necessária para a sobrevivência e adaptação do homem, impulsionando a construção e o crescimento. Sem isso, né, claro, a gente precisa de um pouquinho de ansiedade, um pouquinho, né, de cada coisa para estar em equilíbrio. Por isso que o chinês chama de equilíbrio, em harmonia. Quando desarmonia todo o sistema. Por isso que a medicina chinesa ela é integrativa. A repressão das emoções provoca um bloqueio da energia que leva ao excesso de calor no fígado. O yin alto, o yang alto, né, sobe, o calor fica excessivo, provocando sintomas ainda mais intensos de irritabilidade, impaciência, fúria, descontrole emocional, a ponto de até de agredir alguém, bem como conduzir a uma ansiedade extrema. Essas deficiências podem dar origem à ansiedade, afetando a energia do coração, do rim e do sangue, que são necessariamente para manter o espírito estável, que eu falei um pouquinho acima sobre essa questão dessa ansiedade no fígado, gerada pelo fígado. De modo geral, a raiva faz o que? É a energia do fígado subir, fluxo contra a corrente,
e vários sintomas e sinais poderão se manifestar na cabeça, no pescoço, dor de cabeça, enxaqueca, zumbido, tontura, erupções vermelhas na parte frontal do pescoço, face vermelha, sede, língua vermelha, são N fatores, né, que pode ser manifestado pela essa situação do fígado, essa circulação do fígado não está sendo bem resolvida. Alguns dos indivíduos podem até interiorizar essa raiva, né, ficar lá contida durante anos e sem nunca manifestá-lo. Mas, por outro lado, a retenção energética pode levar à depressão a longa duração, proveniente da raiva ou ressentimentos reprimidos, além das doenças degenerativas como câncer, diabetes e hipertensão. Vejam que a doença ou um mero distúrbio não estão necessariamente alojados em um único órgão. Por isso que muitas das vezes é necessário modular as energias do corpo como um todo e, consequentemente, todos os órgãos e vísceras envolvidos na questão. Então, aquilo que eu falei, um desorganiza e desequilibra o outro. Vamos falar um exemplo disso? Ansiedade provocada por pensamento excessivo esgota o ki do baço, a energia do baço. Essa hiperatividade, inquietação do espírito pode gerar fogo no coração. Então, o fogo, em vez do fogo descer e nutrir o rim e voltar a nutrir o sangue, não faz essa conexão energética e vai haver a deficiência e pode estabelecer a patologia. Na depressão, falando um pouquinho na depressão, na relação que ocorre, uma depressão profunda, por exemplo, quando o indivíduo é apático, ainda lentamente, se percebe ainda lentamente, com voz, fala com voz baixa, muito reprimido e contido, esses sinais podem evidenciar esgotamento de energia, ou chamado energia do fígado, energia do sangue. A estagnação dessa energia e do fígado, de longa data, ela vai gerar calor. Como já falei acima, e pode gerar depressão. Porque, como já comentei com vocês, que a depressão ela pode ser gerada pela estagnação do fígado ou do chuê, ou do sangue. Por que os exames prévios do sangue são necessários para uma consulta? É para analisar a qualidade da nutrição e a construção de proteínas, para fazer enzimas e hormônios no sangue do paciente, necessário para o metabolismo ativo, assim como um exame de análise do terreno biológico que usa a saliva e a urina. Muito bem. Mas como podemos rapidamente modular as emoções antes que elas causem impacto, tenham impacto sobre os órgãos e vísceras? Vamos falar então dos pontos energéticos, os SOS que vão te ajudar a modular a ansiedade, raiva e algumas outras emoções relacionadas. Vamos ver aqui ao lado, antes de ser apresentado, vocês podem fazer uma automassagem, pressionando os pontos, o qual eu vou estar indicando, com óleos essenciais. Você pode pressionar para botar um óleo essencial no local do ponto, para abrandar os impactos das emoções sobre os órgãos e tonificando eles. Esses são alguns pontos chaves. O R3, por exemplo, que vai ser mostrado agora aqui no vídeo, está vendo aqui do meu lado. Terceiro ponto do canal da energia do rim. Regula o equilíbrio das energias contrárias, positivas e negativas. Fortalece e estabiliza a mente e as emoções. Quando fala estabiliza a mente e as emoções, ele acalma a mente. Equilibra a estabilidade de humor. Esse R3 é excelente. A deficiência da energia do rim, tonifica o rim, beneficia a essência da energia vital, tonifica o sangue. Então, o R3 é show. Também vou falar do R6. R6 é o sexto ponto do canal da energia do rim. Tonifica a energia, conforme vocês estão vendo aqui, ó, um pouquinho acima. Essa energia ela é negativa do rim? Não, ela tonifica o rim. A deficiência do rim nutre o rim. Esse ponto ele vai nutrir o rim, e principalmente quando existe o excesso de fogo no coração. Essa energia, o R6, está associada às expectativas não atendidas de amor. Olha aí, viu? De acolhimento. Essa energia bloqueada, o resultado dela pode levar à hipertensão, os problemas de coração, a desordem nervosa. O ponto R6 promove relaxamento, sono e deixa os fluidos corpóreos fluir. É um bom ponto para ser usado agora, hein? Vamos lá. Faz a massagem aí, pelo menos 3 minutinhos no seu local aí, fazendo essa massagem, você vai ver como você vai melhorar o fluir e vai dormir melhor. C7 está aqui no braço, é um ponto excelente aqui para nós, é o sétimo ponto do canal da energia do coração. Tonifica o coração, é um ponto de tonificação do coração, equilibra as energias positivas e negativas, estabiliza o coração, clareia a mente, acalma a mente, as emoções,
regula o espírito, tonifica o sangue, tonifica a deficiência de energia do coração, elimina o fogo interno. Bom também para ansiedade, principalmente você pode usar ele para ansiedade, C7. O E25, esse ponto que está aparecendo aí um pouquinho agora para vocês, aqui na lateral, é o 25º ponto do canal de energia do estômago. Regula o estresse emocional, regulariza o Ki de energia do estômago. O E36 também, que são relacionados, o E25 e o E36, é o 36º ponto do canal da energia do coração. Ele fortalece o baço e o estômago para produzir energia e sangue, que elimina a umidade, estabiliza a mente e as emoções, regulariza a energia da deficiência nutritiva, que é a energia dos alimentos. Na medicina tradicional chinesa é considerado um ponto geral da saúde. E se estiver gripado, não deve utilizar. Mas o ponto, esse E36 é considerado um ponto de saúde. Use eles para, assim, ponto geral de saúde, porque se tiver qualquer problema de saúde, problema de gastrointestinais, problema, usa ele, emocionais, como acabei de falar, usa ele. E36. O ponto P7, como você está vendo aqui abaixo, ao lado aqui, o 7º ponto do canal da energia do pulmão, espelha o vento externo, fortalece o pulmão, melhorando a circulação da energia. Essa energia que a gente fala aqui, energia defensiva, que defende o corpo das agressões externas. Remove a estagnação da energia do pulmão, remove as emoções estagnadas do pulmão, que é como a tristeza, as mágoas reprimidas, ressentimento, entre outros. Pode até amenizar, pode liberar mesmo essas emoções que estão retidas aí. Tá? O IG4, que é o ponto, todo mundo conhece o IG4, né? O ponto aqui da mão. É o 4º ponto do canal de energia do intestino grosso, remove o vento interior, remove o calor, relaxa a tensão muscular, ele move as estagnações do sangue, acalma a hiperatividade do fogo do fígado, acalma a mente, tonifica a energia do fígado e do sangue. É um ponto fonte da saúde também. O E36 e o IG4 são pontos excelentes, sim. São pontos que o ponto considerado pontos de saúde. Então, trabalha as questões faciais, nodula, rinite, sinusite, dor de cabeça, dor de dente. O 10º ponto do canal da energia do intestino grosso. Espelha o vento exterior, remove o calor, relaxa a tensão muscular e alivia a dor. Acalma a hiperatividade do corpo, resolve a umidade excelente para a pressão alta e reduzir o calor do fígado e do coração. Eu uso o G4 e uso o G11, justamente como falei para vocês, combinado, para baixar um pouco a pressão, como vocês estão vendo aqui lá, eles são excelentes. Basta apertar 3 minutinhos ali para ver como vai reduzir a sua pressão. O F3 agora, isso, é o 3º ponto do canal de energia do fígado, move a estagnação do Ki e do sangue, acalma a hiperatividade do Yang do fígado, elimina o vento do fígado, reduz espasmo e dor, tonifica o sangue e acalma o espírito. Bom para todos os processos de menstruações, como TPM, calores de menopausa. Esse ponto é excelente também. Fala assim, todos são excelentes, né? São pontos assim que são eficazes, são muito bons. O F14 é o 14º ponto do canal de energia do fígado. Move a estagnação de energia do Ki, do fígado, elimina a umidade do calor do fígado, utilizando para congestionamento mental e emocional, usados para bloqueadores de emoção, como repressão, opressão, depressão. Se não equilibrar, pode o indivíduo surtar e ter um descontrole emocional ou energia implode dentro dele, causando infarto e outros danos, né, internos. Então, o F14 é muito bom. BP6. BP6 é o 6º ponto do canal de energia do baço pâncreas. Tonifica o baço, a energia e o sangue, elimina a umidade, tonifica o baço, acalma a mente, regula o Ki de energia do fígado. É excelente, tá? O Intang também, que é o ponto aqui da testa, esse é um ponto tocador para também acalmar a mente, diminuir a cefaleia, tonturas, ansiedade, distúrbio do sono e estados de confusão mental. Concluindo, né? Isso aí a acupuntura não é uma técnica que produzia curas milagrosas, nenhum tipo de patologia que se pretende tratar. Em vez disso, ela promove o restabelecimento da saúde, que é uma da proposta da medicina tradicional chinesa, restabelecer a saúde e sempre estar realizando por um processo contínuo e gradual. Tem que ser uma coisa bem constante, né, até você chegar ao equilíbrio. Aconselhamos que o indivíduo que procure um tratamento integrativo, como médicos, psicólogos, práticas integrativas, moleculares, energéticas, para ter uma melhora acentuada da sua saúde. Então, é isso e mais alguma coisa que a gente vai estar falando daqui para frente com a doutora Vera,
né, sobre a energia, sobre tratamentos integrativos, sobre técnicas integrativas. Então, uma boa tarde, uma boa noite para você e deixa assim. Obrigado pela oportunidade.